Daí, pessoal, mais uma resolução. Certa propriedade rural tem o formato de um trapézio, como na figura. As bases WZ e XY do trapézio medem 9,4 km e 5,7 km, respectivamente, e o lado YZ margeia um rio. Se o ângulo XYZ é o dobro do ângulo XWZ, a medida em quilômetros do lado YZ, que fica à margem do rio, é... Bom, as informações que foram colocadas no corpo da questão, informações numéricas, de medidas, enfim, todas elas estão referenciadas na figura. Ele chama atenção para que o formato dessa propriedade é um trapézio e, portanto, faz com que eu tenha aí um par de lados paralelos, né? Essa é a característica do trapézio propriamente dito, apenas um par de lados paralelos. E também diz que as bases, ó, então ele faz questão de mencionar aqui, ó, as bases são respectivamente iguais a 9,4 e 5,7, que as bases justamente são os lados paralelos em um trapézio. Mesmo que o trapézio esteja com um formato, vamos dizer assim, diferente, ó, que eu também tenho um trapézio, porque eu observo paralelismo entre apenas um par de lados, né? E aqui eu estou falando sobre o trapézio propriamente dito, que só tem um par de lados paralelos. Esses lados paralelos são as bases. Então aqui dá para dizer que eu tenho uma base maior, que eu vou chamar de Bzão, e aqui eu tenho uma base menor, que eu vou chamar de Bzinho. Então as bases são os lados paralelos. Não necessariamente a base precisa estar aqui embaixo, ó, no chão. Ok? Bom, então isso é só um complemento aí geométrico dessa resolução. Uma informação que ele dá importante é que o ângulo XYZ é o dobro do ângulo XWZ. E aí eu também vou aproveitar para chamar a atenção que quando um ângulo é referenciado por 3 letras, tipo X, Y, Z, e aí tem aí a espécie do chapeuzinho no Y, para eu localizar esse ângulo, eu sempre presto atenção na letra do meio. É na letra do meio que o ângulo estará postado. Então o ângulo XYZ dá para dizer que é o mesmo ângulo Y. Ok? Então vai estar aí no vértice Y. Então ele está me dizendo que o ângulo do vértice Y é o dobro do ângulo do vértice W. E é justamente o que eu observo aqui, ó. No vértice Y eu tenho um ângulo com medida 2B. E aqui o ângulo do vértice W com medida B, realmente B metade, 2B. Ok, então realmente todas as informações estão na figura. Qual o procedimento que eu vou estabelecer? Se esse ângulo aqui é B e esse é 2B, ao traçar uma linha aqui, né, a bissetriz desse ângulo, que vai justamente dividir esse ângulo em duas partes iguais, ou seja, dois ângulos medindo B, deixa eu colocar para ti aqui, ó, eu vou fazer a olho mais ou menos, ó, vou traçar a bissetriz aqui, ó, vai passando por aqui, ó, mais ou menos no meio, vai vir fazendo isso, ó. Vai ficar assim. E aí, se esse ângulo aqui, agora aqui é ângulo B, né? Aqui eu tenho um ângulo B e aqui eu tenho outro ângulo B. Então, aqui eu tenho, nesse quadrilátero, vou fazer a questão de forma bem lenta, ó. Nesse quadrilátero aqui, nesse paralelogramo aí, eu observo que esses dois ângulos aqui são opostos, são iguais. Então, esse ângulo aqui também é oposto a esse. Como esses lados são paralelos, ó, se esse lado aqui é paralelo a esse, e eu tenho essa conjugação de ângulos opostos iguais, significa que esse ângulo aqui, ele também é igual a x. E isso faz com que esse ângulo ao lado do x também meça b. Isso é a grande sacada do exercício, definir que esse ângulo aqui também é b. Mas por que isso, professor? Porque observa que esse ângulo B aqui, ó, mais x, esse ângulo B mais x, ângulo B, tá? Mais esse ângulo aqui que eu vou chamar de ângulo x, ó. Não ângulo B, vou mudar a letra ali. Esse ângulo W, tá? O ângulo W mais esse ângulo x aqui, eles somam 180 graus. É um agudo e um obtuso e eles somam 190 graus. Dá para dizer, dentro daquele estudo lá de retas paralelas traçadas por uma transversal, se trata de ângulos colaterais internos. Ok? Então eles somam 180. Então se
ângulo X mais ângulo B é 180. Então aqui, ó, X mais esse outro aqui também tem que fechar 180, também tem que ser ângulo B. Ok? E aí vem uma outra situação bem interessante para essa questão, que é o seguinte: o número de lados iguais em um triângulo sempre equivale ao número de lados iguais em um triângulo. Acho que eu falei a mesma coisa. O número de lados iguais em um triângulo corresponde ao número de ângulos iguais em um triângulo. Se eu tenho um triângulo com 3 lados iguais, ou seja, ele é equilátero, eu tenho também 3 ângulos iguais, e são iguais a 60 graus. Se eu tenho um triângulo que tem 2 lados iguais, ele terá 2 ângulos iguais, e vice-versa. Se um triângulo tem 3 ângulos diferentes, 3 ângulos internos diferentes, ele vai manifestar 3 medidas de lados também diferentes, será um triângulo escaleno. Bom, então, posto isso, eu tenho um triângulo aqui com 2 ângulos iguais. Aqui internamente eu tenho um ângulo B, e aqui internamente eu tenho um ângulo B. Eu estou falando desse triângulo aqui, ó, cujo meu objetivo é descobrir esse lado que margeia o rio, que eu vou chamar de lado L. Então, esse é o meu objetivo, descobrir o L. Bom, esse triângulo ele tem 2 ângulos iguais, então ele terá 2 lados iguais também. Observa que o lado que eu estou querendo se opõe ao ângulo B. Então, esse lado vai ter a mesma medida que esse aqui, porque esse lado aqui também se opõe ao ângulo B. Então, aqui eu tenho L também. Então, trata-se de um triângulo isósceles. Esse lado é igual a esse, por quê? Porque L se opõe ao ângulo B. Então, essa medida L aqui também se opõe a B. Tem que ter o mesmo comprimento. Ok. E como que eu vou definir isso? Bom, aí pensa, né? Toda essa base aqui, ó, desde aqui até o Z, é dado por 9,4. E aqui embaixo eu tenho este pedaço aqui, esse lado 5,7. Então, significa que aqui é 5,7. E esse pedaço L aqui será o quê? Será 9,4, que é toda a extensão, menos 5,7. Vou fazer, então, que o lado ali vai ser 9,4 menos 5,7. Lado igual. 9,4, 5,7. Aqui eu tenho 4,14 dá 7. Aqui cedeu 8,3. 3,7. Então, significa que essa dimensão aqui é 3,7. E nós vimos que esse lado é congruente, né, tem a mesma medida desse outro, porque se opõe a ângulo de mesma medida. Logo, o lado que margeia o rio é 3,7 quilômetros. Ok? E aí eu fico com a alternativa E. Então era isso. Espero que essa resolução aí contribua nos teus estudos. Fica o meu forte abraço e até a próxima.